Oi gente, eu sou a Tainá, eu sou monitora de fisiologia e esse é um projeto, da monitoria em que a ideia foi justamente criar videoaulas que vocês possam utilizar ali fora da sala de aula para estudarem. Eu fiz esse projeto conjuntamente com meu colega de monitoria, o Gabriel, e vocês vão ver porque esse vídeo a gente dividiu em duas partes. Eu vou falar aqui um pouquinho das variáveis hemodinâmicas e do controle neural. E na segunda parte desse vídeo, que ele vai apresentar, ele vai falar sobre o controle hormonal. Eu vou começar então apresentando as variáveis. Essas variáveis elas vão estudar então o movimento do sangue dentro dos vasos sanguíneos. E dentro disso a gente vai estudar alguns parâmetros como a frequência cardíaca, a pressão arterial, o débito cardíaco, a resistência periférica e o volume de sangue. Eu vou começar apresentando o débito cardíaco e a frequência cardíaca. O débito cardíaco é a quantidade, então, de sangue que vai ser bombeada ali para o coração até a aorta a cada minuto. E a gente tem a frequência cardíaca, que é justamente o número de batimentos que a gente tem por minuto. Quando a gente vê ali, o débito cardíaco e a frequência, a gente vê que a frequência cardíaca, ela se relaciona ali diretamente com o débito cardíaco. O débito cardíaco, então, é justamente esse trabalho que o coração tem ali para empurrar o sangue. E essa relação entre os dois, como ela é diretamente proporcional, o que isso quer dizer, Que quando a frequência cardíaca aumenta, o débito cardíaco aumenta e o inverso também vai funcionar. Aqui eu pus uma equaçãozinha que demonstra como a frequência e o volume sistólico, o volume de sangue, eles interferenciam no débito cardíaco. A gente usa essa equação, então, justamente para entender essas duas variáveis interferindo no débito cardíaco. E aqui é importante ressaltar sobre o volume sistólico também, que vai ser justamente o volume que é ejetado. E ele é importante porque a gente tem ali no coração o músculo cardíaco, que vai ter uma capacidade ali elástica. Ou seja, o volume que vai encontrar ali no vaso, ele vai definir se eu preciso de uma maior força para ejetar ou se eu preciso de uma menor força para ejeção. E por que é importante, como que é essa relação entre débito cardíaco e frequência? A frequência, então, é a quantidade de batimentos que a gente tem por minuto e o débito, a força de trabalho que o coração vai ter para ejetar esse sangue. Então, quanto mais rápido, mais batimentos a gente tiver por minuto, mais força a gente vai precisar para ejetar. O que foi justamente que a gente quis demonstrar um pouquinho aqui. Esse coraçãozinho que parece estar cansado, como ele está trabalhando mais dentro de um pequeno espaço de tempo, ele precisa de muita mais força ali para ejeção. Ele está ejetando mais sangue, então ele está ali trabalhando muito mais. E aí a gente estabelece essa relação, então, entre frequência cardíaca e débito cardíaco. Aqui a gente quis demonstrar a pressão arterial, que também é uma variável hemodinâmica, que também vai estar relacionada tanto com o débito cardíaco quanto com a resistência periférica total, que eu falo um pouquinho mais pra frente. E para entender a pressão arterial, é importante a gente entender o funcionamento ali da força de contração ventricular para a gente criar o fluxo sanguíneo que vai atravessar toda a circulação. Então aqui eu fiz esse desenho que não tá bonito, mas é exemplificativo para explicar como que funciona, a pressão. Então, como o sangue sob pressão, ele vai ser ejetado a partir do ventrículo esquerdo, aqui eu exemplifiquei o ventrículo, a aorta e as artérias, elas vão se expandir, aqui seriam as aortas e artérias, elas vão se expandir ali para acomodar todo esse sangue. Quando o ventrículo ele relaxa, que é essa situação aqui, a válvula da aorta vai fechar, que aqui está demonstrando esse fechamento pela válvula, e as paredes das artérias, que são elásticas, elas vão se retrair, propelindo esse sangue aqui para cima, E aí elas propelem esse sangue para frente em direção às pequenas artérias ali e arteríolas. E isso é importante, para entender ali a relação, então, com o débito cardíaco, que seria justamente essa força de trabalho, que vai depender também muito do volume que eu tenho para ejetar,
e da resistência periférica total, justamente porque eu vou depender ali dessa elasticidade ali dos vasos. E aqui eu deixei para falar um pouquinho da resistência vascular, que pode ser conhecida como resistência periférica total ou resistência vascular periférica, que vai justamente refletir a dificuldade que a rede vascular periférica e arteriolar impõe ali para a passagem desse sangue. Então, se o leito vascular vai impor mais ou menos resistência ali para a passagem do sangue. E aí a gente tem, né, ou vasoconstrição ou a vasodilatação, que a gente vai ver. Quando a gente fala, então, dessa resistência imposta pelos vasos arteriolares, a gente tem aquelas duas situações. A vasoconstrição, que a gente aumenta a resistência, e aumentando a resistência a gente tem, consequentemente, o aumento da pressão. Ou a vasodilatação, que vai ser a diminuição da resistência e, consequentemente, né, a diminuição da pressão arterial. Quando a gente fala dessa resistência arteriolar, ela vai poder ser influenciada ali por mecanismos de controle sistêmicos e por mecanismos de controle local. E aí a gente tem três, né, que a gente fala, que é o mecanismo por controle local da resistência, que vai ser justamente o ajuste ali do fluxo sanguíneo no tecido de acordo com as necessidades metabólicas daquele tecido. A gente vai ter também essa regulação ocorrendo por reflexo do simpático, que vai ser mediada pelo sistema nervoso central e vai manter a pressão arterial média ali controlada, né, pela distribuição de sangue de acordo com a necessidade homeostática, como, por exemplo, a regulação ali da temperatura. E a gente tem também uma regulação hormonal, que vai ser, por exemplo, orquestrada, né, por aqueles hormônios ali que regulam a excreção de sal e água pelos rins. Eu trouxe 3 mini casos para vocês. Eu vou falar primeiro da ansiedade. Se vocês quiserem resolver, vocês podem pausar, mas eu vou começar explicando, né? Quando a gente tem um quadro de ansiedade, o que a gente vai encontrar, né? Uma maior pressão arterial, um maior débito cardíaco e uma resistência periférica total aumentada. E por que isso vai acontecer, né? Quando a gente tem um quadro ali de ansiedade, a gente vai desencadear uma resposta fisiológica de estresse que vai ser orquestrada ali principalmente pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, então, sendo ativado, ele vai liberar a noradrenalina. Em pequeno grau, ele também vai liberar a adrenalina ali na corrente sanguínea e nas terminações nervosas. Essa noradrenalina, ela vai agir aqui em 2 pontos principais pra gente: o coração e no vaso sanguíneo. O que ocorre, eu vou demonstrar no próximo slide, é que a noradrenalina, ela vai se ligar nesses receptores do tipo beta 2, que são adrenérgicos. Eles vão se localizar ali no tecido cardíaco e esse estímulo, ele vai causar um aumento ali na frequência cardíaca, então, nos batimentos por minuto. Só que essa estimulação também causa um aumento na força da contração, ou seja, eu aumento também o volume sistólico. Como eu aumentei tanto a frequência, quanto eu também aumentei a força de contração e resultante a isso eu aumentei o volume sistólico, eu aumento consequentemente o débito cardíaco. Ou seja, o coração vai estar ali bombeando mais sangue por minuto. Simultaneamente a isso, a noradrenalina também vai estar agindo em receptores adrenérgicos, que vão ser encontrados ali na musculatura lisa da parede dos vasos, no caso esse receptor alfa, no caso é o alfa 1, né? E ele vai ser encontrado, então, nas arteríolas, principalmente. Essa estimulação vai provocar a vasoconstrição. Essa vasoconstrição, ela vai aumentar a resistência periférica total. Então, vai ter uma dificuldade ali no fluxo sanguíneo. Tanto o débito cardíaco quanto a resistência periférica total, como vão estar aumentados, eles vão contribuir também para a elevação da pressão arterial. E aqui eu demonstrei, né, nas equações, aqui eu também tenho um aumento do volume sistólico, porque eu tenho aquele aumento da força de contração, tenho um aumento na frequência, que resulta o aumento do débito cardíaco. Esse aumento do débito cardíaco vai estar aqui na equação de pressão arterial também, e vou ter um aumento da resistência periférica total, justamente pelo estímulo dos receptores alfa 1 lá nos vasos sanguíneos. E isso, consequentemente, vai aumentar a minha pressão arterial. Aqui eu trouxe o segundo caso, que é um caso de hemorragia.
Quando a gente tem um quadro de hemorragia, né, ele vai ser caracterizado pela perda de sangue. Essa perda de sangue, então, vai levar a gente a uma perda do volume sistólico. Então, eu diminuo esse volume ali sistólico. Essa perda de sangue vai ser um marco ali, porque ela diminui também o sangue que está retornando para o coração. Isso reduz, por sua vez, a quantidade de sangue, então, que está sendo ejetado. Como eu tenho essa queda no volume sistólico, eu também vou ter uma queda, né, no débito cardíaco. E, consequentemente, por causa disso, eu tenho uma queda na pressão arterial. Aqui, então, eu deixei também a parte de equações, vamos dizer assim, onde eu tenho, então, né, caso de hemorragia, a diminuição do volume sistólico. Por causa disso, eu tenho uma diminuição no débito cardíaco. Essa diminuição no débito cardíaco, então, vai acabar ali tendo como resultado, né, consequência, a diminuição da pressão arterial. Isso tudo, é claro que o corpo ele vai tentar fazer uma resposta compensatória. Eu comento isso mais pra frente ali. E o último mini caso que eu deixo aqui é de um paciente hipertenso. No quadro, a gente vai ter um paciente que vai estar fazendo ali um tratamento, né, com mais de um medicamento. No caso, ele vai estar usando aqui 3 substâncias para fazer esse controle da pressão arterial. Ele vai usar um diurético que aumenta a eliminação de sódio e água na urina. Ele vai usar bloqueadores de receptor beta-1 e vai usar também um bloqueador de canal de cálcio no músculo. Com base nas variáveis hemodinâmicas, como que essas substâncias, né, vão interferir ali na pressão arterial. Falando do bloqueador, né, de receptor beta-1. Se a gente bloqueia esse receptor beta-1, que é um adrenoceptor, a gente não vai ter ação da noradrenalina no tecido cardíaco. Então, eu não tenho ali um aumento na frequência cardíaca, eu vou diminuir essa frequência. Quando a gente fala da eliminação de sódio e água na urina, então, pelo uso ali do antidiurético, a gente acaba diminuindo o volume sistólico. Consequentemente, também, a gente tem, então, uma queda no débito cardíaco e, consequentemente, né, a queda na pressão arterial. E quando a gente fala do bloqueio de cálcio, esse bloqueio de canais de cálcio vai impedir a contração a longos períodos, então a gente não vai ter tanta contração, a resistência periférica vai cair e eu vou ter uma vasodilatação, que também vai ali contribuir para a queda da pressão arterial. E aqui eu falo um pouquinho dos mecanismos de controle. A gente tem tanto o mecanismo de controle neural quanto o moral para controlar essas alterações na pressão arterial. Eu vou falar dos neurais, como eu disse, o Gabriel vai falar do hormonal. O neural, ele é um controle rápido que a gente tem. E eles vão ser formas, então, né, que o nosso corpo vai possuir ali de controlar a pressão arterial quando ela sai da normalidade para mais ou para menos e para manter essa homeostase do sangue. Eu, então, vou falar dos barorreflexos. É uma via, então, de controle ali da pressão por barorreceptores. Esses barorreceptores, eles são mecanorreceptores que são sensíveis a estiramentos. E aí, no caso, eles são denominados barorreceptores. E eles vão estar localizados ali nas paredes das artérias, tanto a carótida quanto a aórtica. Eles monitoram, então, continuamente a pressão de sangue que flui tanto para o cérebro. Então, quando a pressão do sangue flui para o cérebro, eu chamo de baroreceptores carótidos. E quando eu tô falando desse fluxo de sangue para o corpo, eu tenho os baroreceptores aórticos. Os baroreceptores carótidos e aórticos, eles vão ser receptores, então, que são sensíveis a esse estiramento tonicamente ativo, que disparam potenciais de ação continuamente ali durante a pressão arterial normal. Basicamente, quando a pressão arterial ela aumenta, a membrana dos baroreceptores ela ali se estira e a frequência de disparo desses receptores
aumenta. E se a pressão sanguínea cair, a frequência desses disparos de receptores diminui. Se a pressão arterial ela se modifica, então a frequência de potencial de ação que viaja a partir desses baroreceptores para o centro de controle cardiovascular bulbar, ela muda, e aí esse centro de controle cardiovascular vai integrar essas entradas sensoriais e vai iniciar ali uma resposta apropriada. A resposta desse reflexo de baroreceptor, como eu disse, ela é muito rápida. Aqui eu trouxe duas situações de como que o baroreceptor vai funcionar no aumento súbito da pressão e na queda súbita da pressão. Aqui eu deixei de apoio as equaçõezinhas, né? Então, o que acontece quando a gente tem esse aumento súbito da pressão? Os baroreceptores, então, eles vão aumentar a frequência ali de disparos, ativando o centro de controle cardiovascular bulbar. Em resposta, o centro de controle cardiovascular, ele vai aumentar a atividade do parasimpático e ele vai ali diminuir a atividade do sistema nervoso simpático. A fim de reduzir a atividade, então, do coração, então ele quer diminuir a frequência cardíaca e dilatar ali as nossas arteríolas. Quando a frequência cardíaca, então, cai, o débito cardíaco também cai. Os vasos, diante ali, né, da diminuição da atividade do simpático, eu vou ter a vasodilatação. Quer dizer que a minha resistência periférica também vai cair. Reduzindo essa resistência, então, eu vou permitir uma maior saída do fluxo sanguíneo das artérias. Como a pressão arterial, então, é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência periférica total, essa combinação vai reduzir também a pressão arterial. E a gente tem também, né, o oposto, que vai ser a queda súbita da pressão. Quando eu tenho essa queda da pressão, eu vou diminuir ali esses disparos dos baroreceptores. Isso vai me mandar um sinal, né, para o centro de controle cardiovascular bulbar. Em resposta, esse centro de controle cardiovascular, ele vai aumentar a atividade do simpático e vai diminuir a atividade do parasimpático. Ele vai fazer isso, então, para aumentar a atividade do coração, então ele vai aumentar a frequência cardíaca e ele vai agir na vasoconstrição arteriolar. Quando a frequência, então, ela aumenta, o débito também aumenta. Nos vasos, essa ação ali simpática vai causar vasoconstrição arteriolar, vai aumentar a resistência e vai permitir ali uma menor saída desse fluxo sanguíneo das artérias. Como a pressão arterial é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência periférica total, o aumento dessas também aumenta a pressão arterial. E aqui é válido dizer que esses reflexos dos baroreceptores, eles funcionam o tempo todo, não apenas ali nos distúrbios dramáticos da pressão arterial, seja o aumento ou a diminuição, eles vão funcionar então o tempo todo e ele não tem essa resposta que a gente classifica como tudo ou nada. Então pode haver uma mudança da pressão arterial e essa mudança resultar em uma alteração em ambos, então ou no débito cardíaco e na resistência periférica, ou eu posso ter uma alteração em uma só variável, então ou no débito ou na resistência. E aqui eu trouxe dois casos para elucidar essa atividade dos baroreceptores. Então esse é de um jovem de 28 anos que comparece ao consultório com queixa de episódios sequentes de tontura, sudorese fria e visão turva, especialmente após estresse emocional intenso. Em um desses episódios, ele chegou a desmaiar brevemente. Em um teste de massagem de seio carotídeo, ele provoca queda acentuada ali da frequência cardíaca e da pressão arterial. E aí esse aqui eu já tinha resolvido, mas ele pergunta qual mecanismo fisiológico vai explicar o resultado ali da manobra aplicada. A estimulação do baroreflexo, justamente porque você vai ter aquele disparo pro bulbo. Esse disparo pro bulbo vai me causar ali uma resposta do meu centro de controle cardiovascular. E aí o paciente acaba tendo justamente essa queda acentuada de frequência cardíaca e da pressão arterial.
E a gente tem o segundo caso, que é de um homem de 70 anos, sem histórico de comorbidade, procura atendimento ali por tontura frequente, que resulta em queda ao se levantar. Ele relata a sensação de fraqueza, visão escurecida ao mudar de posição. A aferição da pressão mostra queda. Na sístole, após ficar em pé, sem aumento compensatório da frequência cardíaca. E aqui a pergunta seria: a disfunção de qual mecanismo fisiológico poderia explicar os sintomas apresentados? Diminuição de sensibilidade ali dos baroreceptores, porque se ele ainda tivesse essa sensibilidade, ele estaria conseguindo fazer a resposta compensatória e ele teria esse ajuste rápido, então, ali, retomando a pressão arterial normal, né? E o paciente não apresentaria, então, esses sintomas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. E fiquem com a segunda parte aí com meu colega Gabriel.